O jejum é o ato de ficar sem comer por um certo período de tempo. O ato não é exclusivamente dos cristãos, nem algo puramente espiritual. Pode ser apenas físico. E assim, Pastor John, recebemos perguntas o tempo todo sobre o jejum cristão. O que é e por que fazemos isso? Como você discutiria e apresentaria o jejum cristão? Em primeiro lugar, vamos definir o jejum. Aqui está uma definição de jejum geralmente aceita entre os cristãos ao longo dos séculos. O jejum é uma renúncia temporária de algo que é bom, em si mesmo, como a comida, a fim de intensificar nossa expressão de necessidade de algo maior, ou seja, Deus e sua obra em nossas vidas. Agora, definido assim, o jejum não é explicitamente ordenado na Bíblia para os cristãos. O jejum não tem o mesmo lugar no cristianismo que tem, por exemplo, no islamismo. O jejum que os muçulmanos fazem durante o mês de Ramadã, no Islã, é algo exigido de todo muçulmano real. Você não pode afirmar ser muçulmano se simplesmente disser: eu não vou praticar o Ramadã. O jejum não tem esse tipo de lugar no cristianismo. Embora não haja mandamento para jejuar no Novo Testamento, há indícios de que era normal e que Jesus esperava que isso acontecesse entre seus seguidores. Por exemplo, em Mateus 6, 16 a 18, Jesus diz: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai, em secreto. E teu Pai que vê em secreto, te recompensará. Então, várias coisas se destacam nessa passagem. Uma é que Jesus diz: quando você jejuar, e não se você jejuar. É isso que espero mostrar quando digo que ele espera que seus seguidores jejuem. Ainda mais claro nessa passagem é que Jesus insistiu que nosso jejum não é para impressionar outras pessoas. Na verdade, segundo ele, devemos fazer o contrário tanto quanto possível, lavando o rosto, penteando o cabelo, para evitar que outras pessoas saibam que estamos jejuando. Isso dá ao jejum dos cristãos um foco radicalmente voltado para Deus. E nesse sentido, o jejum é um grande teste e confirmação de que Deus é real para nós, pois em muitas situações Deus é a única pessoa que sabe que você está jejuando. A disciplina não pode impressionar ninguém. E tudo o que pode fazer é testar se você e Deus estão realmente tendo um relacionamento. Outra passagem importante para o significado do jejum cristão é Mateus 9, versos 14 a 17. Jesus compara o antigo jejum pré-cristão com odres velhos e o jejum que seus discípulos farão com vinho novo que não cabe nos odres velhos. Isso deixa cada um deles estarrecido. Em outras palavras, há algo novo no jejum cristão que o diferencia do jejum do Antigo Testamento. Eles não são a mesma coisa. Olha só o que ele diz. Vieram, depois, os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompe-se os odres, derrama-se o vinho, e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Jesus diz que seus discípulos não estão jejuando enquanto ele está com eles. Ele é o noivo presente. Não jejuamos quando o noivo está presente. Quando ele for embora, e ele foi ao voltar ao céu, ele diz que então os discípulos jejuarão. O que isso parece indicar é que o jejum cristão
é uma forma de expressar nosso desejo de que o noivo Jesus Cristo, nosso Rei, retorne. Essa é a conexão entre o jejum e a segunda vinda de Cristo. Um dos significados do jejum cristão é que expressamos nossa fome de que o Senhor Jesus volte e assuma seu reinado neste mundo. O que diferencia o jejum cristão como único, como um vinho novo que não cabe em odres velhos, é que Cristo já veio. O noivo, o rei, já esteve aqui. Nós o vimos e o conhecemos. Nós o amamos porque provamos sua presença. Já provamos a presença da realeza de Jesus. Assim, o jejum cristão não é apenas esperar, desejar, ter fome e ansiar por algo futuro. Baseia-se em um já, não apenas em um ainda não. O rei chegou. Ele morreu pelos nossos pecados. Ele ressuscitou dos mortos. Ele se foi para o céu. Já temos o sinal em nossos corações de sua presença e seu espírito, mas desejamos e ansiamos pela consumação do dia de seu retorno e reinado. Assim, o jejum cristão é o único entre todos os jejuns do mundo. É único porque expressa mais do que anseio por Cristo ou fome pela presença de Cristo. É uma fome que se enraiza e se baseia em uma realidade de Cristo já presente e experimentada na história em nossos corações. Deixe-me fornecer mais uma passagem que mostra o significado do jejum para os cristãos. Em Atos 13, versos 1 a 3, temos uma bela ilustração de como o jejum se tornou um instrumento para se apoderar de Deus a fim de moldar o ministério que muda o mundo. Preste atenção. E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cireneu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Assim, ao que parece, os líderes da igreja estavam jejuando a fim de expressar a Deus sua própria necessidade, anseio e desejo de seus corpos pela orientação de Deus no avanço missionário. E Deus deu uma resposta que transformou totalmente o mundo, porque a missão de Barnabé e Saulo, ou Paulo, foi um dos empreendimentos missionários mais importantes da história do mundo. O avanço do evangelho invadiu o Império Romano Ocidental, e nada no mundo foi o mesmo desde tal avanço. Deixe-me resumir o cerne do jejum cristão e por que nós cristãos o fazemos. Uma maneira de dizer isso é que o jejum é um servo da fé. O jejum não substitui a fé em Jesus, mas é um servo da fé em Jesus. O jejum é uma maneira de dizer com o estômago e com todo o corpo o quanto precisamos, queremos e confiamos em Jesus. É uma maneira de dizer que não seremos escravizados pela comida e que ela não é a fonte da nossa satisfação. Renunciaremos à comida de tempos em tempos para expressar que Jesus é melhor que comer. Jesus é mais necessário do que comer. Comer é bom. Que não haja engano sobre isso. Não somos ascetas, pois assim negaríamos a bondade da criação de Deus. A comida é boa, é um presente de Deus e com ela nós o glorificamos de duas maneiras, não apenas de uma. Nós nos deleitamos com gratidão pela bondade de Deus e nos privamos de comida por fome do próprio Deus. Quando temos um banquete, saboreamos com prazer o emblema do nosso alimento celestial, o pão da vida, o próprio Jesus. E quando jejuamos, afirmamos: eu amo a realidade mais do que amo o símbolo. Tanto o banquete quanto o jejum são adoração para o cristão. Ambos magnificam a Cristo. Claro, ambos têm seus perigos particulares. O perigo dos banquetes é nos apaixonarmos por eles. E o perigo de jejuar é menosprezarmos o presente e nos vangloriarmos da nossa força de vontade, da nossa disciplina. Na melhor das hipóteses, o jejum cristão não menospreza a boa dádiva do alimento. É simplesmente um ponto de exclamação sincero, sentido no corpo que afirma: eu te amo, Deus. Eu preciso de ti para viver mais do que preciso,
de comida. Você ouviu John Piper Responde, produzido por Desiring God, Ministério Fiel e Voltemos ao Evangelho. Para mais conteúdos gratuitos, acesse ministériofiel.com.br e voltemosaoevangelho.com.